tudo bem? Bem-vindos a ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com a Bárbara, que é bióloga e doutora em oceanografia, para a gente fazer algumas perguntas sobre o projeto que ela participa, que é o projeto Liga das Mulheres pelo Oceano. Bom dia, Adrícia. Um prazer estar aqui com vocês, meninas. Bom dia, o prazer é nosso. Bem, a gente queria começar perguntando como surgiu a ideia de criar a Liga da Mulher pelo Oceano. Esse projeto que na verdade é um movimento, né? Surgiu em 2019, onde três amigas, assim como vocês, assim, se reuniram, né? A Paulina Chamorro, ela é jornalista ambiental, a Leandra Gonçalves também é bióloga e a Bárbara Veiga, fotógrafa também, ambientalista. E aí elas se reuniram e disseram, olha, gente, a gente precisa mobilizar as outras amigas. Então aí elas resolveram que no dia 8 de março de 2019 elas convidaram, cada uma convidou um grupinho de amigas em São Paulo, estavam todas elas lá, se juntaram num restaurante e começaram o movimento. Na verdade, esse dia foram 30 mulheres que elas conseguiram, e o que ligava elas eram, assim, mulheres que são conectadas pelo oceano, né, que eram amigas dessas três idealizadoras, né, do movimento, que aí acabaram sendo, hoje em dia a gente considera elas como o grupo das conselheiras da Liga das Mulheres pelo Oceano, né? Elas que fundaram, né, de fato, as fundadoras. Surgiu disso, da ideia das amigas. E a gente queria saber se tem algum motivo específico para ser um movimento voltado só para mulheres. Olha, como as amigas perceberam, era que elas tinham muita vontade de inspirar outras mulheres em questões ligadas aos oceanos, né? Cada uma era bióloga, trabalhava mais diretamente com pesquisa e tal, a outra já tinha feito várias reportagens, a Paulina tinha participado num programa em que ela velejou pela costa do Brasil todo, né? A Bárbara é fotógrafa, artista também. Então, assim, cada uma delas tinha um motivo de inspiração e sentia essa necessidade, sabendo do potencial que é quando as mulheres se juntam e conseguem promover mudanças, né? E também não era só essa questão de promover mudanças, era também essa necessidade de tentar diminuir as desigualdades que se vê nesse campo também da oceanografia de uma maneira geral, né? Na sociedade de uma maneira geral, tudo que nós mulheres passamos, né, em relação a esses problemas de desigualdade. Foi muito esse motivo, assim, também. E a gente queria que hábito, foi mal. A gente queria que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto, os objetivos, enfim. Então, a missão da Liga é porque ele é um movimento em rede que ela vai integrar, né, vários esforços de emancipação das mulheres e atua também pela conservação do oceano. A gente tem hoje em dia mais de 2.500 mulheres. Quando começou em 2019, nós éramos apenas 30, né? Já em 2020 eram 300, quase 400, 300 e pouco. 2021 a gente já bateu 2.000 mulheres inscritas na Liga. Quando foi 2002, foi 2.500, aí a gente parou as inscrições. Resolveu arrumar casa, digamos assim, porque não adiantava a gente ter tanta gente sem saber como a gente distribuir, como empoderar, como fazer com que elas se sintam acolhidas no movimento, tendo, né, um papel também de protagonistas na causa. E aí, atualmente, o que a gente acabou de lançar o nosso estatuto. Primeiro, a gente escreveu o estatuto inteiro, está até disponível no site se vocês depois quiserem dar uma olhadinha. E a gente atua praticamente nas questões relacionadas com o oceano, tanto nas questões de ciência, como pesquisa, como nas questões de políticas. Então, assim, a Leandra, né, que é uma das nossas idealizadoras, a professora da Unifesp, ela está muito à frente, né, junto com alguns deputados, da questão da lei do mar, por exemplo, né? O projeto de lei 6969, que vai fazer 10 anos esse ano, que está tramitando, e ainda não foi para votação no Congresso. Então, tem muito essa questão de vamos lutar também por políticas públicas que estejam relacionadas
com o oceano de uma maneira geral. E também temos um componente muito forte, que é a questão da comunicação, né? A gente, através do nosso Instagram, que hoje já tem quase mais de 18 mil seguidores, a gente tem newsletter, a gente tem um canal no YouTube também que promove o Papo com a Liga, que é uma conversa com várias convidadas, né, de diversos temas. Então, são basicamente essas, digamos assim, a função que a gente faz. Teve alguns projetos muito legais que eu particularmente adoro, que foi um que está terminando agora, que é Lentes Azuis na Miopia Climática, né? Foi um projeto em parceria com a Attainable, onde a gente mostra a importância de, quando a gente estiver falando de mudanças climáticas, a gente não pode deixar o oceano de fora, né? O oceano é importantíssimo para a regulação do clima, tem um papel, né, fundamental, sem ele o clima não está regulado. Inclusive, a gente estava até conversando outro dia na Secretaria da Liga, de alguns estudos que têm saindo, mostrando de como que as mudanças climáticas já estão afetando até a circulação, né, do planeta. Então, a gente não pode nunca deixar de falar sobre o oceano quando a gente está falando de mudança climática. Teve uma campanha também muito bacana, que é A Gente Liga para o Oceano, onde várias esportistas, surfistas, atletas que trabalham em atividades com o mar, velejadoras, fizeram uma campanha online, né, com vídeos, vários cards, mostrando da importância de se olhar para o oceano, né? Eu acho que são duas campanhas que eu gosto muito. A gente também promove algumas parcerias, tem o projeto, né, que é do Prêmio Marta Vanucci, foi uma das pesquisadoras pioneiras da oceanografia no Brasil, junto com a cátedra da Unesco, né, para a sustentabilidade do oceano, o projeto Ilha dos Conhecimentos. A gente já teve 2 edições desse prêmio e está indo para a terceira. E é claro que a gente também atua muito nas questões relacionadas à década do oceano, né? Estamos muito engajadas em tudo que está relacionado com a década. Sempre tem uma das mulheres da Liga atuando nessas questões. Essa semana foi uma semana muito especial para a gente, né? A Paulina, uma das nossas idealizadoras, e outras mulheres, como a Ana Paula Prates, né, que também é conselheira, foi uma das que ajudou, estava na fundação, e hoje ela é a diretora do setor de Oceano e Clima no Ministério do Meio Ambiente. E elas se reuniram com a Sylvia Earle, né, que é a nossa rainha das profundezas oceânicas, uma ativista norte-americana, cientista, foi a primeira pesquisadora a ser a chefe, né, do NOAA, que é digamos assim, é o órgão americano que estuda coisas relacionadas ao oceano e clima e atmosfera de uma maneira geral. Então, se encontrar com a Silva, né, a gente está todo mundo comemorando todo dia. Tiveram várias mulheres que tiveram essa oportunidade de não só acompanhar o primeiro mergulho dela no Brasil, como de conversar com ela diretamente sobre essas questões relacionadas ao oceano. Gente, se for para falar de coisas que a Liga faz, a gente vai ficar o dia todo aqui. Mas é isso. Bem, a Agenda de 2030 da ONU, que traz vários objetivos para tal ano, ela inclui entre eles a equidade de gênero. Qual a sua opinião sobre isso e qual a importância da inclusão nessa meta? Nossa, essa agenda é uma agenda extremamente importante, né? Que tem 17 objetivos. A Liga atua diretamente. A gente costuma dizer que o nosso objetivo é o objetivo 19. É o que a gente junta o objetivo 5 de equidade de gênero com o objetivo 14, que é o Vida na Água, né? Se a gente quer trabalhar questões de mulheres e oceano, a gente juntou e a gente disse nós somos o ODS 19. Mas, de uma maneira geral, o objetivo do desenvolvimento sustentável 5, né, que trabalha com essa equidade de gênero, que, né, tem esse objetivo, ela reconhece essa necessidade enorme de eliminar as desigualdades, né, de gênero em todas as esferas da sociedade, né? Ele
a gente precisa garantir que as mulheres e as meninas, né, tenham os mesmos direitos e oportunidades que os homens. A gente sabe que existe ainda vários problemas como diferença no salário, como questões de direitos, assim, em alguns locais, isso eu falando a nível global, existem vários países do mundo que as meninas não são permitidas estudarem ainda, né? Tem essa diferença. Então, trabalhar uma agenda a nível global vai, de fato, diminuir essas desigualdades, né? Tentar diminuir. Não só essa questão de direitos humanos, como ajuda muito a questão da redução da pobreza, né? Porque essa igualdade de gênero está muito ligada a isso, né? Quando as mulheres têm acesso a oportunidades econômicas, a educação e controle, elas conseguem realmente cuidar, prover para a família, né? Cuidar da família. Eu acho que esse ODS tem muito a ver com isso também. Além de buscar, né, uma das metas é a questão da saúde e do bem-estar das mulheres, das meninas. Então, garantir, né, que nós temos acesso a cuidados de saúde, tanto incluindo saúde, né, reprodutiva, sexual, como a mais básica de todas, para garantir a nossa qualidade de vida. Uma coisa também muito importante, que também está ligada a esse ODS, é a questão da redução da violência de gênero, né? A gente sabe que enfrenta vários problemas com questão de feminicídio, né? Que no país é enorme, mas no mundo, de uma maneira geral, é muito grande. E uma das coisas que ajuda, que faz com que a gente também se sinta ligado ao ODS 5 com 14 e a Liga, né, trabalha muito nesse objetivo, é porque a igualdade de gênero ela está muito relacionada com a questão da sustentabilidade ambiental, né? Nós, mulheres e meninas, temos realmente um papel muito importante na gestão dos recursos naturais, né? E na proteção do meio ambiente. Então, esse ODS traz muito essa questão do empoderar mulheres nessas questões ambientais, e isso é uma coisa muito legal. Como a senhora falou, nós mulheres, a gente pode, de várias formas, né, nessa preservação. A gente queria saber de que forma nós, seres humanos, principalmente as mulheres, podemos contribuir para essa preservação dos oceanos. Ah, tem várias coisas, mas eu vou citar algumas que eu acho que a gente tem papel realmente de liderança, que é a questão da educação e da conscientização. A gente faz isso muito bem, né? A gente consegue promover conscientização, né? As professoras, né? No nível básico, no ensino fundamental, nas universidades, nas ONGs, né? Ou até mesmo conversa, mídia social, a gente tem mais jeito de poder falar e conscientizar, né? Trazer essas informações importantes para dentro da sociedade através das conversas com as nossas famílias, né? E também, quando a gente fica atento para os problemas que o oceano tá sofrendo, né, em relação de conservação, somos nós, eu acho que procuramos também ter mais atenção para incluir algumas práticas saudáveis, né, em relação ao consumo, ficar atento com a questão do plástico, do reutilizar materiais, não usar, não descartar, né, muito material fora. Por exemplo, até o momento de quando a gente for no supermercado, prestar atenção se o peixe é cação ou não, porque a gente não quer comer cação, né? Cação é tubarão, a gente não quer fazer isso. Então, como a gente meio que tá gerindo a questão do dia a dia da família muitas vezes, embora para algumas famílias isso seja diferente, mas pensando de uma maneira geral, acho que essas práticas sustentáveis a gente também está muito ligado a isso e tem um aspecto direto, né, na preservação do oceano. Uma coisa interessante também que a gente notou é que muitas mulheres participam ativamente de todas as ações de limpeza que a gente faz nas praias, nos rios, nos mares. A gente vê uma participação feminina muito grande, né? E algumas vezes assim até se destacando em relação à participação dos homens, que também participam e devem participar, né? A gente incentiva muito isso, mas a gente percebe, né, nos números das nossas ações de limpeza que estamos sempre encabeçando essa área também.
falando do meu lado, da minha oportunidade assim de trabalhar com ciência, né? A gente tem muitas mulheres que estão trabalhando na questão de contribuir com a ciência marinha, com a pesquisa mesmo, com, com dados, né, sobre como que está a conservação do oceano. A gente atua muito na questão do ativismo, né, e do engajamento. Pensando na parte das mulheres que trabalham na pesca. Então, tem um exemplo aqui na Costa dos Corais, a gente tem a rede de mulheres pescadoras da Costa dos Corais, né? Então, assim, foram quase 400 mulheres que participaram de um treinamento e elas estão muito ligadas a essas questões ambientais, voltadas para a produção de renda para famílias delas, né? E, assim, as mulheres, elas trabalham tentando ter o mínimo impacto possível, né? Muitas delas trabalham com mariscagem, né? Que é a catação do marisco na região costeira. Acho que aí no Ceará também deve ter bastante. E elas promovem, né? Através dessa atividade delas na região costeira também essa conscientização. Que mais? Acho que é isso. De uma maneira geral, por ser mulher, a gente tem muita questão do cuidado, do respeito, né, com o meio ambiente de uma maneira geral, né? Eu acredito que mulheres e meninas elas têm um papel muito significativo na preservação do oceano, né? Tanto por meio de ações individuais, você indo todo dia lá caminhar na praia e fazer sua coletinha de lixo, como através de coletividade, como movimentos como a Liga do Oceano. Eu acho que todos esses esforços são muito importantes para a gente proteger esse recurso tão valioso, né, que recobre 70% do nosso planeta. Você acha que há alguma forma individual da gente ajudar a diminuir a desigualdade de gênero? E também isso se tratando principalmente na questão da tomada de decisões, preservação do oceano e tal? Olha, individualmente, eu posso dar até um exemplo de como que funciona assim na Liga. Uma mulher, Ana Paula Prates, que ela é conselheira da Liga, o trabalho dela, ela está no Ministério do Meio Ambiente há muitos anos, né? Agora assumiu a Secretaria do Oceano no Ministério do Meio Ambiente e do Clima e Mudanças Climáticas, e ela sozinha através de assessorias, né? Claro, ela na verdade, assim, ela tem um símbolo da Ana Paula, mas ela tem uma assessoria, tem um grupo de pessoas que estão atuando. Mas eu acho que a importância é que, muitas vezes, ao você chegar, conseguir, que a gente chama até de furar a bolha, de ter uma mulher num cargo desse de liderança, ela consegue levar várias outras mulheres a conseguir chegar lá, não só através de inspiração, de só, olha, Ana Paula, um dia quero ser igual a Ana Paula, como ações na hora de escolher, né, de convidar pessoas para participar, por exemplo, de palestras relacionadas ao oceano, ter o cuidado e a atenção de dizer, olha, não vamos só chamar pesquisadores, professores homens, temos que chamar mulheres também. Então, acaba atuando muito nessa questão, né, promovendo realmente uma igualdade nas oportunidades, né? Acho que tendo esse cuidado. De maneira geral, todos os tomadores de decisão deveriam pensar assim, né? Acho que a gente está caminhando para essa mudança, né? Para essa promoção de igualdade de oportunidades, né? Eu acredito que as organizações que estão envolvidas com a conservação dos oceanos, elas deveriam realmente garantir igualdade de oportunidades para mulheres que ocupam cargo de liderança e tomada de decisão, sabe? Isso é muito importante para que a gente consiga, né, que a nossa voz alcance muitos caminhos. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, em relação a várias questões, vários comitês que trabalham na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, tem muita mulher. Mas quando a gente vai ver quem está, quem é na chefia, então a chefia, os cargos mais importantes ainda são os homens brancos que estão nesses cargos, né? Então,
tentar promover essa mudança, dar oportunidade para que as mulheres ocupem esses lugares é muito importante na questão da tomada de decisão, né? E aí trabalhar essa questão mesmo de educar e conscientizar as pessoas para que um dia a gente consiga lá. Mas existem algumas ações que felizmente a gente está começando a ver agora nesse governo, que tem incentivo à participação feminina, sabe? Em várias conferências, por exemplo, né? Tem levado delegações com as mulheres, tem aberto chamadas e editais que proporcionam apoio financeiro e recursos para projetos que são liderados por mulheres, né, na conservação marinha. Isso é extremamente importante. Mas a gente tem que continuar lutando, né, para sensibilizar os atuais tomadores de decisão sobre essa importância da igualdade de gênero. É uma luta, mas estamos conseguindo. Bárbara, e as grandes empresas podem ajudar nessa redução também? Como que elas podem contribuir? Elas não só podem contribuir como elas devem, né? Eu acho que tudo isso que eu estava falando anteriormente em relação a ser um indivíduo, ser questão de tomador de decisão, as grandes empresas, elas precisam estar alinhadas com essas metas, desses objetivos sustentáveis, né? Essa é a vantagem de quando a gente está falando das ODS, que é uma agenda a nível global. Então, assim, as grandes empresas que não aderem a uma agenda dessas, elas tendem a ter prejuízos. Então, a gente pode usar isso como digamos, uma moeda de troca mesmo, assim, olha, vocês precisam implementar as UDS, então vamos promover o fortalecimento dessa questão da ODS 5, né, empoderar mulheres e meninas, né, garantir por exemplo, tentar diminuir, né, essas desigualdades, garantir a equiparação de salários. Então, as grandes empresas, juntos com as políticas públicas, elas conseguem mudar a nossa realidade, né? Pode ser desde pequenas ações, como de repente na empresa elas terem creche para que as mães que trabalham possam levar as crianças, ter onde deixar as crianças para poder ir trabalhar, até a questão de fato, promover um pouco de horários flexíveis para o trabalho, promover dentro das empresas programas de mentoria para as mulheres, para que elas consigam, né, se capacitar para atingir cargos mais elevados na empresa. Então, existem várias coisas que elas podem fazer. Aí a gente viu que vocês estão com um projeto lá no Instagram de cada mês abordar um tema. E a gente viu que desse mês de julho é poluição plástica. Então, você poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Esse projeto é muito legal. É um projeto que é uma parceria com o programa Ressoa, né, Ressoa Oceano, que é um projeto de divulgação científica financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento, né, de Pesquisa, de Tecnologia, o CNPq. E aí, juntos, né, a gente tem agora uma bolsista, né, que é a primeira bolsista da Liga, que é a Débora, e ela está trabalhando essas questões da divulgação, né, e todo mês vai estar relacionado com grandes temas que a gente está trabalhando na década do oceano. E, por coincidência, quando o projeto começou justamente em julho, né? Então, assim, o Julho Sem Plástico, ele já é uma campanha a nível mundial. Começou, acho que foi 2011, eu acho, 2009, 2011. Eu vou ver esse número. Acho que 2011, lá na Austrália. E aí foi um movimento que era, assim, tentar fazer uma campanha mundial para conscientizar a população, né, de que assim a gente precisa diminuir o uso de plástico, a gente precisa na hora de escolher, né, o que a gente está comprando, pensar principalmente naquele plástico de uso único, né, que a gente tipo vai usar aquilo dali, foi produzido para usar 30 segundos e depois vai parar no lixo. Então a gente não precisa disso. Né? A gente tem como substituir, né? A gente pode optar por trocas, né, mais sustentáveis que não garantam isso. Então, essa campanha do mês de julho é muito em relação a isso, porque
vamos tentar diminuir esse uso indiscriminado do plástico. A gente sabe que, assim, estamos tentando, a reciclagem é uma solução, mas ela é uma solução muito complexa. Se a gente vê que, de uma maneira geral, menos de 20% de todo o plástico que é produzido no mundo é reciclável. Então, assim, para reciclar o plástico, o processo acaba, né, tipo, é uma reciclagem mecânica, acaba produzindo microplástico, que é um grande problema que a gente tem no oceano. Então, de fato, a melhor solução é reduzir. E aí, essa é a campanha que a gente faz, né, que começou em julho, mas estamos também trabalhando nessa questão de poluição plástica. E uma outra coisa muito interessante é que existem várias mulheres da Liga, né, que, assim, através até de outros trabalhos, mas que, por exemplo, de pesquisas, como a Nath, que está agora fazendo o doutorado dela lá na Austrália, com questão de poluição plásticas e políticas públicas voltadas a isso. Então, no mundo agora está sendo criado um grande acordo mundial para a redução de plástico. Então, já tem mulheres da Liga atuando diretamente nessa questão, que é extremamente importante da gente chamar atenção, né? Existem estudos que mostram que até 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixes, né? É um dado que choca, né? E aí a gente precisa ver, mas também tem dados interessantes, como projetos interessantes de mulheres que inspiram muito, como o projeto da Marulho, né? Que são as Redecos, que é um projeto criado lá no Rio de Janeiro, onde, através de redes de pesca que ficavam presas nos recifes, ou nos costões rochosos, lá não tem recife, ficavam presos no mar, retiradas, né, do mar. Ela fez um acordo com os pescadores para eles, digamos assim, diminuírem, né, cortarem, diminuírem, costurarem essas redes que são utilizadas agora como sacolinhas para o supermercado. Tem várias coisas que você pode usar. Eu uso a minha para levar meus equipamentos de mergulho. Eu tenho uma maiorzinha, eu ponho a nadadeira, a máscara, quando eu vou trabalhar, eu já levo, não preciso de sacola grande. Pode usar como fruteira, pode usar de várias maneiras. Então, assim, acabou ajudando de duas grandes maneiras. Uma, tirando essas redes que a gente chama de redes fantasma do mar, que acabam muito, né, provocando a morte acidental de vários animais, e outra ajuda na redução do plástico de uma maneira geral, né, do nosso ambiente. Então, tem várias coisas relacionadas à poluição plástica, que é a nossa grande luta, né, que a gente batalha nas três grandes fontes, né, a questão das políticas públicas. Então, realmente, fazer esses grandes acordos internacionais é extremamente importante. Atuamos nas campanhas também, né? A gente faz como a campanha que está lá no Instagram. E também na mobilização, no incentivo a grandes projetos como o da Marulho. Bárbara, como você se sente fazendo parte de um projeto assim, que além de ajudar as mulheres a se sentirem incluídas, né, numa causa muito importante e também atual, também acaba ajudando o meio ambiente? A primeira coisa, quando eu entrei na Liga, o sentimento maior é um sentimento de acolhimento, de não se sentir só. Às vezes a gente, eu principalmente, estava sempre caminhando, ia andar na praia, eu ia fazer uma pesquisa, estava com a sacolinha, eu recolhi o lixo eu mesma e era tipo sozinha. Aí, através de participar de movimentos com isso, a gente percebe que existem várias mulheres que estavam sozinhas e de repente se juntaram, né, e conseguem promover uma mudança maior, né? Então, essa sensação de acolhimento e de empoderamento mesmo, assim, da gente poder estar junto, falando essas questões, colocando para a sociedade essa importância de preservar o oceano de uma maneira geral, é incrível, né? Eu recomendo, quem não for da Liga ainda, pode espera aí que a gente vai abrir para novas inscrições, mas já pode seguir o nosso Instagram e acompanhar. A gente tem várias atividades. Uma das grandes alegrias recentes que eu tive por participar de um movimento como a Liga das Mulheres do Oceano foi poder criar um grupo de trabalho de mulheres negras. Então, hoje em dia, a gente tem esse grupo que tem mulheres
quase todas as regiões. Na verdade, só não tem ainda, né? Eu espero que futuramente a gente tenha mulheres negras da região centro-oeste, mas a gente tem de norte a sul, bem no centro-oeste do Brasil, mulheres que se juntam para conversar, não só das questões relacionadas à conservação do oceano, de gênero, como também questões de desigualdades raciais, né? Então a gente vai deixando o movimento ainda mais complexo em relação às causas que a gente luta. Mas eu acho que assim, é isso, né? Ser mulher, ser uma menina, hoje em dia a gente enfrenta muitos problemas, né? Muitas coisas que, quando a gente se une, a gente consegue ter aquela força, ter aquele apoio, né? Ter aquela troca. E, assim, e muitas vezes acaba só sendo um lugar de desabafo, porque é muito difícil, a gente não consegue todas as vezes, não. Mas é o local, né? A liga é um local onde a gente consegue também esse apoio desse desabafo, dizendo, ai, nossa, tentei várias vezes promover, conseguir um edital para fazer campanha de limpeza de praia, não consigo. E assim, vai trocando. E aí também, da mesma forma como também é um local de desabafo, mas é uma passando para outra. Ah, não, eu estou sabendo que, tipo, no Ceará, o Ceará agora tem um programa muito legal de meio ambiente relacionados ao oceano. O Ceará foi o estado que implementou a lei de cultura oceânica nas escolas. Então, assim, essas informações circulam de uma maneira mais rápida entre nós também, né? Quando a gente tem mulheres de várias regiões. Então, ajuda muito. Eu acho que é isso, assim. Acaba promovendo de fato o que a gente considera a nossa ODS 19, que é juntar essa coisa do empoderamento de mulheres e meninas e trabalhar essas questões da vida na água, no oceano, né, na região costeira, de uma maneira mais acolhedora, mais a nossa cara, na verdade. Eu acho que era isso. Bem, essas foram as nossas perguntas e a gente gostaria de saber se a senhora quer acrescentar algo a mais que a gente não abordou nas perguntas. Se sim, se sinta à vontade. Não, eu queria dar os parabéns para vocês, né, em relação a essa iniciativa. Eu adorei o nome do projeto, Fernando Biquíni. Eu acho que é muito importante. Estou torcendo por vocês aí na Olimpíada dos Oceanos. Espero mesmo que vocês sirvam de exemplo para inspirar outras meninas da escola de vocês, da região, da cidade Barbalha, né, daí do Ceará. Não só aqui no Nordeste, mas, né, no Brasil todo. Eu gosto muito de pensar nessa Olimpíada. A gente sempre ouviu falar, não, a Olimpíada de Matemática, de Química, é difícil. Quando surgiu a de Oceanografia, eu, né, como doutora em Oceanografia, eu disse, ai, finalmente, vamos poder promover essas questões. Então, vocês estão no caminho certo, então parabéns, assim, num caminho, não tem certo e errado, na verdade, mas num caminho que vai garantir o nosso futuro de uma maneira, digamos assim, mais eficiente, sabe? Porque a gente não pode deixar o oceano de lado, né? A gente respira por causa do oceano também, né? Não importa se você está numa cidade que é costeira, né? Que você consegue ver o mar sempre que quiser, ou se você está longe do mar, o mar está na sua vida em várias questões. Então, parabéns por trazer esse tema, né, nesse podcast de vocês. Muito obrigada, Bárbara, por sua participação, seu amorzinho. Eu também adorei vocês. E a gente queria convidar quem está nos escutando para participar do nosso terceiro podcast, que vai ser sobre as regiões polares. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Bárbara, obrigada.